E aí pessoal, e aí galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo nosso sobre atualidades. Nesse vídeo de hoje a gente decidiu comentar aí rapidamente sobre esse tema aí que você está acompanhando nos jornais, que nós estamos acompanhando nos jornais todo dia, falando sobre isso, né? Reforma da Previdência e reforma trabalhista, né? O que pensar a respeito disso? A semana passada, sexta-feira e dia 1º, no dia do trabalhador, teve aí alguns protestos contra essas reformas, principalmente a reforma da Previdência, né, organizado pelas centrais sindicais. Sexta-feira conseguiram parar aí grande parte do país e no dia 1º de maio teve algumas pequenas manifestações aí. Então, o que pensar a respeito disso? O que a gente tem visto é que, infelizmente, muitas pessoas elas comentam sobre o caso ou tomam uma posição sobre esse assunto sem conhecer verdadeiramente o que está acontecendo. Para que servem essas reformas? O que são essas reformas? O que essas reformas propõem? Acho que como uma pessoa e como um cristão, que é o caso dos nossos vídeos aqui, do nosso trabalho, é importante entender, saber o que está acontecendo. Por exemplo, poucas pessoas sabem que se não houver uma reforma da Previdência, o Brasil pode entrar numa crise econômica pior do que já está mais na frente. Por quê? Porque não está tendo dinheiro mais para pagar os aposentados. E o nível de vida tem melhorado, então as pessoas têm vivido mais. Então tem que gerar mais dinheiro para pagar esse povo. Então a reforma da Previdência ela é necessária, sim. Mas como ela deve ser feita e que deve ser estudada. Muitas pessoas não sabem diferenciar. Por exemplo, nós estamos vendo aí os escândalos de corrupção na política. O governo Temer está envolvido no escândalo da corrupção. Mas nós temos que saber diferenciar entre escândalo de corrupção e o que é bom para o Brasil. Você já parou para sentar, para analisar, para ver se a reforma da Previdência é boa para o Brasil ou não? Para ver se a reforma trabalhista é boa para o Brasil ou não? Por exemplo, a reforma trabalhista tem um ponto interessante que fala sobre tirar essa contribuição obrigatória aos sindicatos. E eu creio que isso é bom. Quem já trabalhou aqui de carteira assinada, eu já trabalhei 4 anos como comprador, numa posição de administrador, eu tinha que pagar 3% do meu salário todo mês a um sindicato que não fazia nada pela gente. Então isso é um ponto bom. Então, em primeiro lugar, a gente tem que saber, entender, não sair falando aí, protestando, isso é ruim, isso é aquilo, outro, sem saber. Agora, se você toma uma posição, entendeu? Olha, eu acho isso ruim por causa disso, por causa daquilo, tudo bem. Em segundo lugar, diferenciar o governo do que é bom para o país. O que vai ser bom para o país agora, daqui a algum tempo, o que vai ser bom para o país. Então é importante a gente entender essas coisas. É necessário haver sim uma reforma da Previdência. Agora, o que a população tem protestado é contra o aumento da idade para aposentar. E realmente é complicado isso. Mas, como eu disse, se não fazer uma reforma da Previdência, o Brasil corre o risco de quebrar lá na frente. Então a gente tem que pensar nisso tudo, o que é bom para o país. A Bíblia, falando da Bíblia agora em relação a esses assuntos, ela diz para nós orarmos pelas autoridades, para nós clamarmos pelas autoridades, para nós queremos o bem do nosso país. Nós não somos políticos, a maioria de nós. Nós não somos legisladores. Então nós temos que orar para que esses políticos, para que esses legisladores, eles façam o melhor para a nossa nação. Infelizmente a nação está mergulhada em corrupção. Mas a pressão do povo existe. Os políticos não podem ignorar o povo. E nós, como cristãos, devemos orar. Pedir a Deus, Senhor, será que essas reformas são boas para o país ou não? Se forem boas, que elas passem. Se não forem boas, que elas não passem. Então, a nossa posição deve ser essa. Não de sair criticando por qualquer coisa, não de sair aí fazendo essas manifestações aí que atrapalham as pessoas, queimam pneus no meio da rua, atrapalham as pessoas de ir e vir, e não chega a lugar nenhum. Né? Por que, por exemplo, vou dar aqui uma curiosidade, por que as centrais sindicais estão loucas
contra a reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista quer tirar o dinheiro que é de graça para eles, tirar essa contribuição obrigatória. Então só vai poder contribuir quem quiser com os sindicatos. Então as centrais sindicais estão loucas com isso, elas não querem perder esse dinheiro. Você pode ver, no dia 1º de maio, eles fazem shows grandes lá em São Paulo, contratam cantores famosos com o dinheiro de quem? Com o dinheiro das pessoas que são obrigadas a contribuir para eles. Então, algumas coisas têm que ser pensadas, e o principal é esse: nós temos que orar pelo nosso país, nós temos que clamar pelo nosso país. Pedir a Deus que abençoe esse país, pedir a Deus que nós saiamos dessa crise econômica o mais rápido possível, pedir a Deus que esses políticos corruptos sejam presos, sejam julgados, sejam presos. Pedir a Deus que pessoas honestas venham se levantar para fazer leis justas para o nosso povo. Pedir a Deus para nos dar sabedoria, que nas próximas eleições a gente vote em pessoas honestas. Eu aproveito esse vídeo aqui, esse tema, eu só usei como pretexto justamente para falar sobre isso. Ore a Deus, peça a Deus, vote em pessoas honestas, não vote nesses mesmos políticos que estão aí há tanto tempo roubando do povo. Porque eles que fazem essas leis, eles que vão fazer essas reformas, eles que vão fazer coisas novas para o nosso país. Então procure aí pessoas honestas, pessoas equilibradas, e principalmente ore pela nossa nação. A violência não leva a nada, protestos violentos não levam a nada. Nós temos que se preocupar, colocar nossa nação diante de Deus. E principalmente, nós temos que entender o seguinte também, que nós que entregamos a vida a Jesus, que somos servos de Deus, nós temos que entender que nós pertencemos agora ao reino de Deus. A nossa nação vem em segundo lugar. Então, o primeiro lugar é o reino de Deus. Em primeiro lugar, Deus cuida da gente, independente da crise econômica que tiver, Deus cuida da gente. Deus pode abençoar, Deus pode abrir a porta, Deus pode fazer grandes coisas nas nossas vidas, independente do que está acontecendo na nossa nação. E claro que o que está acontecendo nos afeta, às vezes diretamente e às vezes indiretamente. Mas, em primeiro lugar, nós temos que pertencer ao reino de Deus, saber disso. E sabendo que pertencemos ao reino de Deus, nós devemos orar e pedir a bênção de Deus para o lugar em que nós estamos vivendo. Então, o meu clamor deve ser esse: Senhor, se isso for de Deus, se isso for bom, se essas reformas foram boas, que elas passem, que elas sejam aprovadas. Se não for, que não passem. Então, esse deve ser o nosso clamor, e nós devemos conhecer as coisas, entender as coisas como cristãos, para falar delas, para falar bem ou mal, mas principalmente temos que clamar para que Deus abençoe a nossa nação. Tá certo? Obrigado. Entre no YouTube, no meu canal, Antônio Júnior lá, curta, se inscreva. Obrigado a quem estava assistindo aí, deixe o seu comentário e até a próxima.